Olá, turminha! Como já dizia naquele famoso programa, senta que lá vem história, né? Nós vamos falar a respeito um pouquinho da história do mundo antigo, melhor, da pré-história. Vamos começar lá com as principais teorias a respeito do aparecimento do homem. E essa aula é para você que é aluno do sexto ano, se você é aluno do sexto ano, ou até mesmo do primeiro ano do ensino médio, essa aula é para você, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre as grandes teorias a respeito do aparecimento do homem no planeta Terra. Primeiro você precisa saber o que é história. E aí nós temos aí um conceito muito básico do que é história. História é a ciência que estuda as ações do homem no tempo e no espaço, tá? Tudo que o homem faz é estudado pela história. E aí nós estudamos as grandes sociedades, estudamos como essas sociedades se desenvolveram e o que elas fizeram para se tornar grandes sociedades, né? Além do mais, nós estudamos também como o homem se tornou o principal. Nós também estudamos como o homem desenvolveu-se e desenvolveu as técnicas de trabalho e como ele desenvolveu a vida dele, o cotidiano, para que ele se tornasse aí tecnologicamente desenvolvido. E para cada época da história nós vamos ver uma tecnologia nova se desenvolvendo, tá? Mas vamos iniciar. Primeiro já disse para vocês que história é a ciência que estuda as ações do homem no tempo e no espaço. Primeiro você precisa entender a definição de tempo, tá? Nós estamos falando que tempo é uma contagem de medida. Mas essa contagem de medida foi criada justamente pelo homem. Por que nós criamos o tempo? Criamos o tempo para que nós pudéssemos então ordenar a nossa vida. Por exemplo, nós ordenamos a nossa vida em 24 horas de um dia, né? Sendo que 12 horas desse dia são para trabalho e outras 12 horas desse dia para descanso, né? Tanto é que você, pelo menos aqui no Brasil é diferente, nós trabalhamos 8 horas, né? Durante 8 horas o ser humano trabalha, né? E você que é estudante, durante 5 horas, ou 6 horas, ou 7 horas, você passa dentro de uma escola estudando. Então, tudo isso acontece na história humana. Nós estamos falando agora que a humanidade criou uma medida de tempo. Mas nós podemos entender também que existe algo chamado tempo da natureza. O que é o tempo da natureza? O tempo da natureza é aquele tempo que nem eu, nem você temos poder sobre ele. Por exemplo, você não pode impedir, por exemplo, do tempo passar. Enquanto eu estou aqui com vocês, o tempo está passando. Os minutos estão passando, os segundos estão passando, e o que eu disse há um segundo atrás já se tornou história. Então, o tempo está passando, chamado tempo da natureza. Por exemplo, há um tempo atrás você era apenas um bebê. Agora você já é uma criança ou um adolescente, ou até mesmo um jovem adulto, né? Então, o tempo está passando. E enquanto nós chamamos esse tempo de tempo da natureza, tá? E nós também temos o tempo cronológico, aquele tempo que nós criamos lá do reloginho, né? 12 horas do dia, nós contamos 12 horas e também nós contamos 12 horas pós-manhã, 12 horas antemanhã, né? Esse é chamado de o tempo cronológico. A história foi dividida em eras e tempos, porque nós estudamos assim a história para ficar até mais fácil para a gente. Alguns vão dizer que nós já estamos na era digital, nós até falamos isso, né? E você está tendo uma aula hoje via YouTube ou via aí qualquer canal que você esteja assistindo agora essa aula, né? Ou aonde você foi ver essa aula, de repente essa aula chega aí nos streamings. Uau, Deus ajude. Mas você está assistindo essa aula através de um aparelho digital, ok? Então, alguns historiadores daqui a alguns anos vão dizer que nós estamos na era digital, tá? Uma outra questão, eu já falei para vocês, o tempo da natureza é aquele que passa e a gente não tem controle sobre ele.
o tempo cronológico que nós criamos para medir tempos e tempos, tanto é que você faz aniversário de ano em ano, você comemora um ano de aniversário, né? Um tempo de aniversário. E nós temos também aquilo que a gente vai chamar de tempo histórico, que é aquele que eu acabei de falar, que nós dividimos a história em vários tempos, tá? No tempo histórico, nós temos algumas questões muito curiosas, algumas características do tempo histórico. No tempo histórico, nós temos aquilo que mudou, aquilo que se transformou e aquilo que se tornou uma permanência. Por exemplo, desde os gregos, a gente estuda com professores. Vocês sabiam disso? Então, a profissão de professor é uma profissão que existia lá na época dos gregos, lá atrás, e que existe ainda hoje, né? Então, isso se tornou uma permanência, ok? Desde os tempos antigos, existem pessoas que trabalham fabricando tecidos, tecelões. Então, assim como existiam tecelões na antiguidade, ainda hoje existem tecelões. Em alguns lugares, por exemplo, não existem grandes fábricas de tecidos e eles ainda fabricam, mesmo agora em 2021, tecidos que eles mesmos fazem, tá? Então, podemos dizer que isso é uma permanência. Mas existem algumas coisas que se tornaram ruptura, que não existem mais. Por exemplo, a religião egípcia. Aconteceu um tempo atrás uma ruptura e hoje em dia nós não adoramos mais os deuses egípcios. Os deuses mesopotâmicos, aconteceu uma ruptura e nós não temos mais religião mesopotâmica. Você não tem uma igreja da Mesopotâmia, né? Uma igreja que adora os deuses mesopotâmicos. Então houve uma ruptura, acabou, não existe mais. A gente estuda na história, mas essas coisas não existem mais. Por exemplo, pode ser que houve uma comunidade que adorava o deus Thor, né? O deus do trovão lá, aquele da Marvel, professor. Não sei, talvez, né? Mas todas as características ali que o Stan Lee colocou, pode ser que seja uma dessas características, ok? Então, você vai ouvir falar desses deuses antigos aí. Os cachorros estão latindo lá fora, tá? Mas isso é muito normal acontecer, porque nós estamos tendo aula na pandemia em casa. Ok, continuando e voltando. Então, houve uma ruptura, né? Hoje em dia nós não temos mais pessoas, nós não temos uma igreja do deus Thor, né? Que luta contra o seu arqui-inimigo, o Loki. Não temos isso, tá? Então houve uma ruptura, né? Talvez essa comunidade antiga que tinha lá o deus Thor como deus principal, ela nem exista mais. Talvez existam os descendentes, mas os antepassados deixaram de adorar esse deus antigo. E agora nós temos, né? Temos agora no nosso mundo atual as três principais religiões do nosso mundo: a cristã, a judaica e a islã. E o islã, né? Três grandes religiões aí que dominam o nosso mundo, tá? O cristianismo, que tem o protestantismo e o catolicismo dentro dele, o judaísmo, que é a religião dos judeus, e nós temos o islã. O professor só esqueceu do budismo, o confucionismo e o senhor esqueceu do hinduísmo. Não, não esqueci. É que são religiões bem menores, eu estou falando das três principais, tá bom? Mas vamos continuar. Primeiro estudamos que o tempo faz parte da história e o tempo é muito importante para estudarmos história. Por que o tempo é importante, professor? Porque é através do tempo que nós podemos parar e saber que em uma certa época do tempo aconteceu algo interessante. Por exemplo, imagina como as primeiras pessoas descobriram como nasciam os bebês. Ah, professor, isso é fácil de saber. Não sei, de repente não. Por exemplo, os homens antigos achavam que as mulheres eram mágicas porque elas conseguiam tirar de dentro delas outra vida. Então, por muito tempo, as sociedades foram matriarcais. Quem mandava na casa era a mulher. Ela dava as ordens dentro da casa, tá? Não que isso seja ruim, por favor, não me entendam mal. Isso é muito bom. É bom que o casal caminhe juntos, os dois, tá? Papai e mamãe ordenem a casa e caminhem juntos, ok? Vamos lá continuar, porque eu estou falando de história antiga, tá? Até porque o nosso mundo mudou muito e hoje em dia nós temos outros tipos de casais se formando. Mas isso é uma coisa para uma outra aula e até para outra matéria, ok? Vamos continuar nossa aula. Falei para vocês que existe uma medida de tempo que nós estudamos na história. Falei para vocês
que a história é a ação do homem no tempo e no espaço. Então nós estudamos a ação do homem em cada tempo, em cada época, porque as coisas mudaram. Por exemplo, de épocas em épocas nós aprendemos a usar tipos de roupas, né? Imagina que na antiguidade ou na idade antiga, melhor, desculpa, na idade média, e aí isso é uma aula para o sétimo ano, quando você chegar lá no sétimo ano, você vai descobrir isso, o pessoal que está no sexto ano, as meninas usavam um tipo de roupa por baixo da roupa grande, que elas tinham a roupa de cima e as roupas de baixo. As roupas de baixo não se mostrava para ninguém, né? E as calcinhas, elas iam até o tornozelo lá embaixo, né? E não se mostrava a roupa de baixo para ninguém, a não ser para a camareira que trocava a sua roupa. Ela sabia que tipo de roupa você deveria vestir. E as pessoas, até as pessoas mais pobres, elas tinham vontade de ter certos tipos de roupa. Ah, também sobre cores de roupa. Por exemplo, você sabia que na Idade Média, por exemplo, o branco era usado quando você estava de luto, quando morria alguém você usava branco. Hoje em dia não, nós utilizamos o preto em algumas ocasiões, né? Existem pessoas que ainda seguem todo o ritual do luto, então eles usam preto. Ah, e falando em luto, de lugar para lugar existem formas de ficar enlutado. Por exemplo, se eu não me engano é na Indonésia ou em alguma das ilhas polinésias, que eles, quando interam um ano do que a pessoa faleceu, eles vão buscar o corpo da pessoa no cemitério. Eu vou procurar bem isso daí, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Bem aqui, eu vou criar uma abazinha bem aqui, vou colocar para vocês aí essa foto que tem as pessoas lá com o corpo dos seus antepassados, passeando com eles na rua, porque eles acham que isso é muito normal. Ah, quem assistiu lá o desenho da Disney lá, da Pixar, a vida, me esqueci o nome do desenho, mas aquele desenho mexicano que fala sobre o Dia dos Mortos, né? E lá tem, todo Dia dos Mortos, os mexicanos vão fazer o quê? Eles vão e levam a comida preferida daquela pessoa que morreu e eles vão no cemitério comer com o morto, né? Para cada lugar do mundo existe aí um tipo de ritual que eles fazem quando morrem. Estados Unidos, por exemplo, eles dão jantares ou almoço. A pessoa vai almoçar e falar sobre a pessoa que morreu. Aqui no Brasil nós velamos durante 24 horas. E agora, claro, em tempo de pandemia, agora não estamos mais podendo fazer isso, triste, né? Mas se velamos por 24 horas e nos despedimos da pessoa durante esse tempo aí e depois enterramos. Triste falar sobre morte nesse momento, mas são as ações do homem no tempo e no espaço. Daqui a alguns anos, alguém vai estudar nossa história e talvez os seus filhos te perguntem assim: papai, como era na época da pandemia? Aí você vai dizer para eles como é que era. E como foi para você? Nós ficávamos em casa trancados jogando Free Fire ou assistindo anime, né? Aí você vai dizer para os seus filhos, ok? Bem, só para nós terminarmos essa aula de hoje, porque essa aula vai para uma turma específica do sexto ano, né? A minha tarefinha para vocês é: escrevam uma história engraçadinha, pergunte aí dos seus parentes, uma história engraçada que ocorreu na sua família ou com um amigo de vocês e anota isso no caderno, tá? Anota aí pra gente saber o que foi que aconteceu de tão engraçado. E aí os meus alunos já sabem que tem que enviar isso lá para o meu WhatsApp, tá? Que vocês, os meus alunos, têm meu WhatsApp. Você que não é meu aluno, entra lá na minha fanpage, curte. E quem sabe, né, a gente se torna amigo e você também ganha o direito de ter meu WhatsApp pra gente conversar, ok? Bem, vamos continuar aí, tá? Faça uma redação de no mínimo 10 linhas, contando uma história engraçada que aconteceu na sua família, tá? E manda pra mim. Se você não é meu aluno e você quiser fazer também, aprenda a anotar tudo o que acontece com você, é muito importante. Daqui a alguns anos você vai ler e aí você vai ver como você era. Por exemplo, eu guardo minhas agendas antigas e os meus diários antigos, eu escrevia bastante, porque isso é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, tá? Saber onde nós erramos e onde vamos aprender. Por isso que nós estudamos história, para ver onde os homens antigos erraram e aonde nós precisamos consertar o mundo, tá? Então, beijo para todo mundo, tchau, tchau!